Olá, terceira fase. Hoje nós vamos estudar, dentro do conteúdo de saúde da mulher, a fase do climatério. Então vamos lá. O que é o climatério? Qual é a definição do climatério? O climatério é a fase do ciclo reprodutivo que corresponde ao seu final, tá? É a fase final, então a mulher não vai mais reproduzir a partir do climatério. Ele é o oposto à puberdade e à adolescência, que seria o início dessa fase reprodutiva. É uma mudança da fase reprodutiva, então, para a fase não reprodutiva. Ela é bastante duradoura e acontece em etapas. O organismo feminino necessita de um período razoável para adaptar-se à comodidade de infertilidade, e ele é dividido em etapas que vamos ver a seguir. Para atingir a última menstruação, o organismo elabora uma suspensão gradativa, com menstruações irregulares que podem vir em intervalos cada vez mais longos, o que chamamos de perimenopausa. Então, para a Organização Mundial de Saúde, o climatério é uma fase biológica da vida e não um processo patológico, que compreende a transição entre o período reprodutivo e não reprodutivo da vida da mulher. A menopausa é um marco dessa fase, correspondendo ao último ciclo menstrual da mulher. Então, agora a gente vai conhecer as fases do climatério. Quais são essas fases? Primeiro, é a fase pré-menopausa. Nessa fase, acontecem as primeiras quedas dos hormônios sexuais. Geralmente, elas são sutis e lentas, e nem sempre a mulher, de início, já percebe essas alterações. Em média, elas estão concentradas entre os 38 e 42 anos. Porém, tem mulheres que vão entrar nessa fase antes dos 38 anos e tem mulheres que depois. Ela vai terminar por volta dos 49 e 52 anos de idade. De novo, é uma média. Pode ter mulheres que vão acontecer isso em idades diferentes. Quais são as principais características dessa fase? Primeiro, a irregularidade menstrual com encurtamento dos ciclos inicialmente e depois um espaçamento. Em alguns períodos pode acontecer uma diferença de cerca de 7 dias, então o ciclo fica bem curtinho, em outros o ciclo fica maior. Depois dessa fase de pré-menopausa, vem a fase de menopausa, onde acontece a última menstruação. Em média, ela pode ocorrer por volta dos 50 anos. Porém, tem mulheres que vão entrar na menopausa um pouco antes e um pouco depois dessa idade apresentada. Num período de meses a anos cercado de irregularidades menstruais, como hipermenorreia, que seria um grande fluxo menstrual, ou a ausência da menstruação, ou pouco fluxo menstrual, que é a hipomenorreia. Pode acontecer também, né? Existe dentro do climatério a terceira fase. Qual seria essa fase? A fase pós-menopausa, que em média pode acontecer entre os 55 até os 65 anos de idade. Acontece nessa fase uma redução hormonal mais drástica, onde a mulher tem mais sintomas, né? A mulher sintomatiza e pode ter perdas funcionais importantes nessa fase da vida dela. Agora vamos ver quais são as características dessa fase que é o climatério. Primeiro, a cessação das menstruações a intervalos cada vez mais duradouros, chegando a 3 meses sem nenhum fluxo, até atingir a duração de um ano completo de amenorreia, que seria 12 meses ininterruptos. Então, algumas mulheres vão parar de menstruar alguns meses e vão achar que já entraram na menopausa. Passados, às vezes, 3, 4 meses, vem a menstruação de novo. Então, ela não entrou na menopausa ainda, ela está na fase pré-menopausa, que a gente já viu no slide anterior. Quando acontecer um período de um ano completo de ausência de menstruação, que seria essa amenorreia, a gente diz que ela entrou na menopausa, tá? Depois de um ano completo sem ter nenhuma menstruação. Então, as menstruações irregulares ocorridas na perimenopausa podem ser anovolutórias, né, que são a ausência das ovulações, assim como ocorre nos primeiros ciclos da puberdade.
Os ciclos eles vão se tornando cada vez mais irregulares, aproximados ou espaçados, até cessarem de vez. Ficam repetindo, né, quando essa mulher atingir 12 meses, né, que ela não menstruou de forma ininterrupta, né, sem menstruar nenhum mês, tá? A gente pode considerar que ela entrou na menopausa. Então, continuando dentro das características em sintomatologia, né? O que acontece? O endométrio, com a diminuição desses hormônios, ele vai parar a sua proliferação. Por que ele vai parar a sua proliferação? Porque ele não precisa mais se preparar para receber o óvulo fecundado. Então, vai acontecer o quê? A redução da progesterona, cessando a descamação e assim não acontecendo a menstruação. Os ovários, eles vão evoluir e não vão liberar o óvulo, né? Suspendendo, então, o amadurecimento e a liberação de folículos por redução de estrogênio. Esses óvulos vão entrar em atrasia e vão degenerar. Ocorrem alterações anatômicas do aparelho genital por meio de adaptações celulares. Uma delas é a atrofia causada pela redução hormonal, que a gente vai ver logo em diante. Bem, aqui eu trago uma imagem nesse slide para vocês que mostra um ovário jovem e um ovário maduro. No ovário jovem, a gente pode observar, né, que os hormônios, né, estão em níveis adequados, então a gente vai ter o quê? Um número bom de folículos, todos os meses vai ter o amadurecimento deles, então o óvulo ele é liberado, né, que vai caminhar até o útero, né, e se fixar se ele tiver fecundado, se ele não tiver fecundado, acontece a menstruação. Já nesse ovário maduro, acontece o quê? A queda dos níveis de hormônio, né? Tem um baixo estoque de folículos, que já é esperado para essa etapa da vida da mulher. Não acontece mais o amadurecimento e a liberação desse óvulo, não acontecendo a menstruação também. Continuando, aqui tem esse gráfico, né, que mostra a menstruação antes da menopausa. Então, conforme a gente está vendo aqui 20, 30, 40 e assim por diante de idade, né, os níveis de hormônio da mulher vai caindo drasticamente, tá? E vai acontecendo o quê? Com esses níveis de hormônio caindo, né, o estrogênio e a progesterona, a gente tem o quê? A diminuição também da menopausa até ela cessar totalmente. Então, agora a gente vai começar a falar da síndrome do climatério, né? Quais são as alterações que vão acontecer? Então, a síndrome do climatério refere-se a uma série de alterações, tanto fisiológicas quanto algumas podendo ser patológicas, que podem afetar vários órgãos e sistemas da mulher. Ela é definida como um conjunto de sintomas decorrentes da privação dos hormônios femininos sexuais, principalmente o estrogênio, iniciando-se no fim do período reprodutivo até atingir o período não reprodutivo, que tem como marco a parada da menstruação, que é a menopausa. Qual é a sintomatologia, né? O que essa mulher vai apresentar? Vai acontecer o quê? A redução hormonal, que a gente já viu, né? Esses hormônios sexuais. Com essa diminuição dos hormônios, acontece o quê? A atrofia do aparelho genital. Essa atrofia do aparelho genital vai causar principalmente a secura vaginal e a redução da lubrificação, que muitas mulheres, né, vão referir à dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, causando desconforto. Também observado, né, modificações na pele e cabelos, que vão se tornar mais secos e sem brilhos também pela diminuição dos hormônios. Em algumas mulheres pode acontecer dor de cabeça, insônia, labilidade emocional, depressão, melancolia, ansiedade, irritabilidade e choro fácil. Algumas podem apresentar também, devido a essa queda de hormônios, cansaço físico e mental, dificuldade de concentração e memorização, redução da libido e alterações vasomotoras, que vamos ver logo em diante. Então, quais são essas subdivisões clínicas sindrômicas dessa fase que a mulher vai passar, o climatério? Primeiro são as manifestações neurogênicas. Quem já ouviu falar dos fogachos? O que seriam esses fogachos?
são ondas de calor, né? A mulher, às vezes, do nada, começa a suar, sentir bastante calor, né? Ter palpitações, cefaleias, tontura, parestesias e artralgias. São todas alterações neurogênicas causadas por essa queda brusca de hormônios. Também acontecem as manifestações psicogênicas, que seriam irritabilidade, ansiedade, depressão, insônia. Também pode acontecer tontura, perda de memória e alterações da libido. Que outras manifestações podem acontecer nessa fase? Atrofia urogenital progressiva, ganho de peso, doenças cardiovasculares, dislipidemia e osteoporose. Então, vamos conhecer algumas delas. Então, as alterações cardiovasculares, elas acontecem pela queda hormonal, que deixa o sistema cardiocirculatório desprotegido. Então, os hormônios sexuais também são importantes na proteção da nossa função cardiocirculatória. Aumenta o risco de doenças cardiovasculares como o infarto do miocárdio, um acidente vascular cerebral, arteriosclerose, hipertensão arterial e hiperlipidemia. Então, essa mulher tem que ter um acompanhamento de saúde mais de perto, né? Fazer os exames laboratoriais, de imagem, controlar a pressão arterial, os níveis de açúcar e de gordura do sangue. Há associações dessa fase com maior incidência de câncer ginecológicos. Então, a gente observa também que o câncer de mama, de endométrio e de ovário pode aumentar nessa fase. Também, infelizmente, há uma tendência do aumento de peso com essa queda do nível de hormônios e pode acontecer o aparecimento de cistos ovarianos e de mamas. Pode ocorrer também redução da densidade óssea, desencadeando osteopenia e depois osteoporose, que sabe-se que o estrogênio mantém um equilíbrio entre a perda e o ganho de massa óssea. Aqui nessa imagem a gente pode ver, né, a evolução da porosidade dos ossos, né, com essa perda de cálcio, né, ocasionando a osteoporose. Também é sabido que a osteoporose ela acontece tanto em homens e mulheres, porém em mulheres a sua incidência é maior. Né? Em cada um homem que apresente osteoporose, 4 mulheres vão apresentar. Então, as mulheres são as mais atingidas, já que os níveis de estrogênio caem bruscamente, reduzindo a absorção de cálcio, que é fundamental na formação do osso e no estado de deteriorização do colágeno ósseo, tornando os ossos mais frágeis. Tá? Então, por isso que é importante essa mulher estar fazendo os exames laboratoriais e de imagem. Quais são os distúrbios e alterações dessa fase? Então, elas pode acontecer também incontinência urinária por esforço e por algum prolapso genital. Então, algumas mulheres elas podem ter a queixa, né, de perda de urina, né, por pouco esforço. E dependendo do grau de incontinência urinária que ela pode apresentar, a cirurgia às vezes é indicada. O que mais que pode apresentar de alteração? A hipoestrogenia pode desencadear uma doença mental, como depressão, ansiedade e alterações de humor, que devem ser acompanhadas, se necessário, vão fazer uso de medicação ou outra terapia. E também não podemos esquecer que alguns tabus envolvem essa etapa do climatério na nossa sociedade, que podem baixar a autoestima da mulher, que pode passar a se sentir mais feia, inútil e velha, justamente porque ela não tem mais a função reprodutiva, né? Então, é bem importante a preparação da mulher para essa fase que ela vai passar, que é a fase do climatério. Nessa fase, é importante que alguns exames complementares sejam solicitados para fazer uma investigação diagnóstica, para prevenir alguns problemas que podem acontecer nessa fase. Primeiro, um exame que a gente já estudou, né, para verificar o câncer de mama, né, a presença do câncer de mama é uma mamografia e a ultrassom mamária, né, que conforme a idade da mulher, ela vai ser solicitada. Uma ultrassom endovaginal também, às vezes é importante, porque ela avalia o endométrio e os ovários para o rastreamento do câncer. E a densitometria óssea, que vai avaliar as condições ósseas para o risco de osteoporose. Além de exames laboratoriais, como o hemograma, glicemia de jejum, colesterol total, HDL, triglicerídeos e outros exames que o médico achar necessário
para verificar como está a saúde da mulher. Então, aqui a gente tem alguns recursos e condutas terapêuticas multiprofissionais que vários profissionais de saúde vão indicar. A dieta balanceada, né? A gente sabe que em todas as fases da nossa vida a gente deve cuidar da nossa dieta, mas nessa fase da mulher é essencial, né? Que ela siga uma dieta mais rica em frutas, verduras, fibras, para complementar essa queda também de absorção dela de cálcio e outras vitaminas. Atividade física é bem importante, né? Uma atividade física regular, que ela se expõe ao sol, né? O sol está atrelado, né, a nossa vitamina D, a nossa absorção dessa vitamina D que a gente precisa, né, para prevenir a osteoporose. Procurar fazer alguma atividade de relaxamento, alguma atividade que te dê prazer, bem-estar, né, que vai te ajudar, né, a diminuir os níveis, por exemplo, de ansiedade. E exercícios mentais também são fundamentais nessa etapa da vida da mulher para prevenir doenças degenerativas que podem acontecer na terceira idade. Agora a gente vai falar um pouquinho da sexualidade no climatério. Ela é bem importante, tá? Porque não é porque a mulher não tem mais a função reprodutiva, que já não vai mais ovular, a sua sexualidade não precisa mais ser estimulada, né? Conversada sobre isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a sexualidade nessa fase. Então, a sexualidade no climatério. Ainda há um preconceito contra a sexualidade na terceira idade. A idade avançada acaba com o desejo sexual. As mudanças fisiológicas do envelhecimento desencadeiam a suspensão da vida sexual. E, infelizmente, se o casal, a mulher ou o homem, não procurar a ajuda de um profissional de saúde. Isso pode acontecer em algumas pessoas, mas não é regra. Algumas pessoas dizem que não perceberam mudanças nessa fase da vida dela. O sexo na terceira idade está envolvido em mitos e tabus, pelo mito do envelhecimento como um evento negativo, que é algo que a gente tem que desconstruir. É algo bom envelhecer, né? Eu acho que o mundo precisa se preparar para isso, né? As nossas expectativas de vida só vêm aumentando, então quanto melhor a gente conseguir trabalhar com isso, a gente aumenta a nossa qualidade de vida. O envelhecimento ele causa mudanças constantes e graduais que afetam a vida e o cotidiano. Vão trazer modificações para o corpo, a psicologia e os relacionamentos também podem sofrer mudanças, né? Influenciando também a vida sexual. Então, é um assunto que precisa ser abordado pelo profissional de saúde para trazer alguns esclarecimentos que o casal, que é a mulher ou o homem, possam ter nesse momento. Uma das principais mudanças é a queda dos hormônios, principalmente na mulher. O homem também, né, vai ter essa queda de hormônios, né, mas a capacidade reprodutiva dele não finda, mas é reduzida pela queda de testosterona, né, que é o que a gente chama de andropausa no homem. O que vai acontecer no homem? Pode reduzir o desejo sexual, ter dificuldade de ereção, a produção de espermatozoide vai diminuir e a intensidade de ejaculação também, mas todos eles têm tratamento, têm acompanhamento. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da terapia de reposição hormonal, algo que alguns profissionais, né, têm mais, como eu posso dizer, mais propriedade para falar desse assunto e outros têm um pouco como tabu. Então, é importante, né, fazer alguns exames para saber se essa mulher pode usar o hormônio ou não pode usar o hormônio. Então, o que é a terapia? Ela é a prescrição dos hormônios que estão deficientes no organismo, podendo ser aplicada para as várias condições. No caso do climatério, são o estrogênio e a progesterona, esses hormônios, que têm o objetivo de imitar as condições biológicas e endócrinas da fase reprodutiva feminina, mas sem estimular a fertilidade, para melhorar o desconforto e os agravos de um climatério com sintomas exagerados. Então, essa terapia hormonal, quando bem aplicada, ela vem trazer qualidade de vida para a mulher.
Bem, antes de fazer a prescrição dessa terapia hormonal, o médico vai adotar alguns critérios básicos que precisam ser seguidos. Primeiro, a necessidade real da reposição, ela é avaliada quanto aos sintomas, principalmente hemorragias pela irregularidade menstrual, que precisam do aumento de progesterona. Vai observar também quais são as alterações emocionais que essa mulher tem. Ela tem alguma doença mental de impacto pela gravidade ou pela permanência, por exemplo, uma depressão, uma labilidade emocional, uma ansiedade que precisa ser tratada, uma angústia, né? E também tem que ser observado algumas contraindicações para essa terapia hormonal. Que seria o quê? Pacientes com doenças prévias hepáticas, tromboembólicas, que podem ser complicadas se você administrar os hormônios, e também neoplasias dependentes de hormônios, como por exemplo o câncer de mama. Quem tem histórico de câncer de mama na família, não pode usar a terapia de reposição hormonal. Então, as orientações sobre esses incômodos, né? Então, as principais orientações quais seriam, né? Para esses fogachos, para essas ondas de calor, né? Então, aumentar a ingesta hídrica, né? O maior volume de água, né? Para você estar se refrescando mais. Refeições mais leves, roupas de tecidos leves, alimentos que aumentam o calor devem ser evitados, como, por exemplo, álcool, café e outros estimulantes. Para o sintoma, né, da dispareunia, né? Primeiro descartar se há alguma infecção vaginal que pode estar ocasionando isso. Se não tiver, a mulher pode usar, por exemplo, lubrificantes à base de água, né, para diminuir esse desconforto na hora da relação sexual. Para as alterações de humor, né? Então, cada vez mais a gente tem, através dos estudos científicos, evidências, né, que práticas de exercício físico ajudam nessa alteração de humor, trazer um melhor bem-estar, manter um padrão de sono, exercícios de relaxamento, massagem, meditação, e uma atividade que te dê prazer, que te dê bem-estar, tá? Fazer exercícios para evitar o esquecimento, né? Exercitar o nosso cérebro, exercícios de memória, uma alimentação leve, jogos, palavra cruzada, leitura, escrita, matrícula em algum curso, em alguma atividade que vai te ajudar no teu raciocínio. Isso vai prevenir também doenças lá da terceira idade, as doenças degenerativas, né? O que mais? Distúrbios do sono, né? Algumas mulheres reclamam que tem problema de insônia nessa fase. Então, ouvir uma música suave, manter um padrão de sono, usar algum chá, algum fitoterápico que te ajude também a te acalmar, a ter uma noite mais tranquila de sono, também é bem-vindo. Aqui, por último, eu trouxe a referência que foi utilizada para fazer essa aula. Depois, lá na nossa aula no Meet na quarta-feira, eu posso tirar as demais dúvidas que vocês terão. Abraço!